Olá pessoal, É, meu nome é Eduardo, eu vou ser o professor de vocês da disciplina de Eletrônica 1, que nesse semestre vai estar ocorrendo de forma virtual por conta do motivo da pandemia da Covid-19 que todos nós sabemos, né? Então, a partir desse serão vários vídeos que serão gravados com o conteúdo das aulas que num semestre normal teria sido lecionado em sala de aula, usando quadro e assim por diante. Nós faremos as aulas dessa maneira, com os vídeos gravados, né? Porém, acontecerá o seguinte: nos nossos dias normais de aula, às terças e quintas, né, nós faremos uma hora de aula para poder tirar dúvidas referentes ao material que vocês estudaram nos vídeos que nós vamos mostrar para vocês. E também serão aulas de exercícios, aulas de introdução de novos tópicos e assim por diante. Tá? E a gente vai fazer um processo de avaliação continuada de como isso vai funcionando para todos nós, certo? Bom, então a nossa disciplina de Eletrônica 1, que esse semestre está com o nome de tópicos especiais, né, porque a disciplina regular tem 6 créditos, 2 créditos são laboratórios, 4 créditos teóricos, e diante da situação da pandemia, foram criados tópicos especiais, né? Então tem o tópico especial que vocês estão matriculados de eletrônica, que vai abranger a teoria de eletrônica 1, e nós depois, posteriormente, teremos um outro tópico especial com mais 2 créditos para abranger a parte prática, que vai ficar para um semestre subsequente, né? Quando a situação já tiver voltado ao normal e nós pudermos ir até o laboratório e ter as aulas práticas. E aí os alunos que cursarem com sucesso essas duas disciplinas receberão a equivalência para a Eletrônica 1, conforme está previsto no nosso currículo, tá bom? Bom, o conteúdo de Eletrônica 1, ele abrange basicamente os seguintes tópicos: amplificadores operacionais, depois diodos, depois transistores. E aí, a parte de transistores, a gente começa com transistores bipolares e depois passa para transistores de efeito de campo. Tá? É, A gente vai ter duas provas nessa disciplina, né? A primeira delas vai ser depois que nós concluirmos os tópicos relacionados a amplificadores operacionais e diodos, e uma segunda prova ao final da disciplina com transistores bipolares e transistores de efeito de campo. Tá? A gente vai começar pela matéria de amplificadores operacionais. É o nosso primeiro tópico e a nossa aula de hoje é uma introdução aos amplificadores operacionais. Tá? Então, antes de mais nada, antes da gente falar de amplificadores operacionais, né, vamos pensar o que é um amplificador, né? Qual é o conceito de um amplificador, né? Então, o conceito de um amplificador é um dispositivo que a gente usa, né, para poder pegar um determinado sinal que tem uma determinada amplitude e nós gostaríamos que essa amplitude fosse maior ou menor do que a amplitude atual. Na maioria das vezes, a gente usa a expressão amplificação, tá? Quando o sinal de saída é maior que o de entrada. Né? E a gente usa a expressão atenuação quando o sinal de saída é menor do que o sinal de entrada. Mas, na verdade, os dois casos seriam amplificadores, só que no primeiro seria um amplificador com ganho maior do que 1, então o sinal de saída é maior, e o segundo caso seria um amplificador com ganho menor do que 1, então o sinal de saída é menor. Tá? Uma outra diferença que é importante a gente fazer qual é a diferença, a gente vai falar um pouco depois, entre um amplificador e um filtro. O que é um filtro? Né? Então, em eletrônica, um filtro é um circuito que ele tem a propriedade de quando você chega com o sinal na entrada, na saída do filtro, algumas componentes de frequência que formam esse sinal de entrada vão ter ganhos diferentes de outras componentes. Então vamos dar um exemplo mais concreto. A gente ouve muito falar num filtro passa-baixa, que seria um circuito RC, por exemplo. O que significa isso? Quer dizer que o circuito RC, quando você toma a saída em cima do capacitor, o capacitor se opõe a variações bruscas de tensão. Né? Então, se o sinal de entrada ele varia rapidamente, a amplitude do sinal de entrada varia muito rapidamente,
a variação da mesma amplitude do sinal de saída, na saída do capacitor, vai variar bem mais lento, né? Então, é como se as componentes de alta frequência do sinal de entrada elas fossem atenuadas, elas tivessem um ganho menor do que as componentes de baixa frequência, que vão ter um ganho unitário, ou, eventualmente, se for um filtro ativo, né, não é o caso de um filtro RC, teria que ser um filtro mais sofisticado, então, se for um filtro ativo, elas podem ter um ganho maior do que um, e elas podem, inclusive, ser amplificadas, né? E se você for ver, um amplificador ele faz algo parecido, ele amplifica o sinal. A grande diferença entre o amplificador e o filtro é que o filtro ele amplifica certas componentes de frequência, certas faixas de frequência, e atenua outras. Então, no caso do filtro passa baixa, as componentes de alta frequência têm ganho pequeno. Então, o filtro é projetado para que elas diminuam na saída, para que elas sumam idealmente, né? No filtro passa alta é o contrário. As componentes de alta frequência passam normalmente, enquanto que as componentes de baixa frequência elas são atenuadas. No filtro passa faixa, vai ser permitida a passagem de componentes de frequência numa determinada faixa, e o que tiver fora, abaixo ou acima, né, vai ser atenuado, vai desaparecer, vai pelo menos diminuir bastante. Já o amplificador, ele termina tendo esse comportamento, mas não porque o projetista quer. Se o projetista pudesse, o ganho do amplificador operacional ele seria o mesmo para todas as componentes de frequência. Todas, todas, todas. Absolutamente todas. Só que não dá para fazer isso. Então o que termina acontecendo? Termina que para frequências muito altas, o ganho começa a cair, né? E ele tem ele tem uma frequência de corte superior. Às vezes, dependendo de como o amplificador é projetado, né, se ele usa o que a gente chama de acoplamento capacitivo, depois vamos ver como é isso, as frequências baixas também são atenuadas. E aí o amplificador ele termina funcionando numa faixa de frequência, o que parece um pouco com o filtro passa-faixa, né, onde as frequências muito altas ou muito baixas ficam de fora, né, ou são atenuadas. Só que no caso do filtro passa-faixa, o projetista tem muita atenção com essa faixa que vai passar. E ele quer que o que está fora suma realmente. O que está acima da máxima desapareça e o que está abaixo da frequência de corte inferior também desapareça. Ele nunca consegue isso idealmente, mas ele tenta. O objetivo do projeto é esse, né? Já no caso do amplificador, não. No caso do amplificador, o projetista vai tentar fazer o projeto para que ele tenha o mesmo ganho em todas as frequências. Só que ele não consegue. E aí ele termina tendo um comportamento parecido, de certa forma, com o filtro passa-faixa. Só que na maioria das vezes a largura de faixa do amplificador ela é bem grande, porque o projetista se esforça para isso. Enquanto que no filtro passa-faixa ela não é. Ela muitas vezes é bem estreita, porque também o projetista do filtro se esforça para esse motivo, né? Então, nesse sentido que amplificadores e filtros guardam alguma semelhança quando você olha para o diagrama de Bode de módulo deles, né, de ganho deles, né, mas eles são bem diferentes, né, nesse sentido eles são bem diferentes. Bom, então agora que a gente já falou um pouco dessa diferença, voltando para o amplificador, qual é a grande questão do amplificador, né? Então, o objetivo do amplificador é pegar um sinal de entrada e entregá-lo, na maioria das vezes, na saída maior do que na entrada, né? Já falamos que eventualmente pode ser menor, mas normalmente é maior. E para que serve isso? Digamos que você tem uma empresa, uma planta industrial, né, uma planta petroquímica, por exemplo, uma refinaria de petróleo, e você tem lá na parte onde está acontecendo o processamento, você tem um monte de sensores. Você vai ter sensores de temperatura, sensores de fluxo, né, sensores de vazão, de pressão, né? E você quer manter um ambiente perigoso, né, um ambiente classificado, uma área classificada com risco de explosão, né, de incêndio. Então você procura manter os seus funcionários longe desse local. Eventualmente eles vão lá para algum serviço, alguma manutenção, mas você tenta mantê-los afastados. Então normalmente o centralizado de operação fica distante, né? E aí o que você faz? Você bota
os sensores lá na planta e o centralizado de operação afastado. Então, quando aquele sinal sai de lá e vem até o centralizado de operação, ele vai sofrendo atenuação, né? E você gostaria de amplificar. Outras vezes é porque o sensor em si ele produz uma amplitude muito baixa, né? Tem um sensorzinho de temperatura, por exemplo, que ele dá uma variação da ordem de 1 milivolt por grau Celsius. Quando varia 1 grau Celsius, ele varia 1 milivolt, ou são 10 milivolts agora, não me lembro, mas enfim, é uma variação muito pequena. E você gostaria que essa variação para você processar o sinal fosse maior, né, para poder facilitar o trabalho. E aí o que você é obrigado a fazer? Você precisa então amplificar. E é aí onde entra o amplificador, né? Falando então do amplificador operacional, o que é um amplificador operacional? O amplificador operacional é um tipo de amplificador de tensão, né, que terminou levando esse nome porque ele pode ser utilizado para implementação de circuitos que realizam operações aritméticas. A gente vai ver, não vai ver isso hoje, mas a gente vai ver como usar um amplificador operacional para multiplicar. É a função básica dele como amplificador é multiplicar o sinal de entrada por um ganho, né? Então ele multiplica, né? Se o ganho for menor do que 1, ele divide, né? Ele pode ser usado para fazer a soma de sinais, ele pode ser usado para fazer a subtração de sinais, ele pode ser usado para calcular a integral de um sinal, ele pode ser usado para calcular a derivada de um sinal. Então aí a gente vê que ele pode ser usado para implementar várias operações matemáticas, né? Então daí o nome amplificador operacional, né? É daí que vem esse nome. E a gente vai ver que ele é um circuito que tem muita aplicação, muita aplicação. E a gente vai aprender ao longo de eletrônica que há muita diferença entre teoria e prática. A gente faz as contas bonitinha, o papel aceita tudo, você simula, o simulador funciona, quando você vai montar para valer a coisa começa a dar problema. E a gente vai ver que o amplificador operacional ele tem a característica de todos os componentes, todos os circuitos que a gente vai estudar, ele é o que mais se aproxima na prática dos cálculos que a gente faz na teoria, né? Isso é devido à característica com a qual ele é projetado, né, e é uma das grandes vantagens dele, além da sua versatilidade. Ele só não é usado para absolutamente tudo porque ele tem seus problemas. Então a sua resposta de frequência é baixa, por exemplo. Ele não consegue amplificar sinais de frequências muito altas. Para isso a gente precisa recorrer a transistores para poder fazer os amplificadores para tal, né? E a gente também vai estudar isso em eletrônica 1, só que mais adiante, certo? Então o amplificador operacional ele tem essas características. E um amplificador operacional, idealmente, a gente vai estudar ele primeiro do ponto de vista ideal, depois a gente vai ver como é que ele funciona de verdade, né? Mas idealmente um amplificador operacional ele tem como características um ganho idealmente infinito. Ah, é infinito? Claro que não, né? É da ordem de 200 mil, é bem elevado, né? Ele tem como característica uma resistência de entrada muito elevada, que idealmente a gente vai considerar como sendo infinita, e na prática é muito alta, né? E ele também tem como característica ter uma resistência de saída muito baixa, né, que na prática a gente vai considerar zero. O valor real de resistência de entrada normalmente está acima de mega ohm, né? É bem elevado de fato, mas não é infinito. E o valor real de resistência de saída ele está abaixo de 100 ohms. É baixo, não é tão baixo quanto a gente gostaria, mas é baixo. Dá para fazer com menos? Dá para fazer com menos. Mas é difícil fazer com menos para amplificadores operacionais de uso genérico, que eu preciso que eles sirvam para muitas coisas e que eles sejam robustos, que eles aguentem o tranco do dia a dia do laboratório, né? Se eu fizer um amplificador operacional muito específico, eu consigo fazer uma resistência de saída menor do que 1 ohm até, né? Mas nos genéricos eu preciso botar alguns dispositivos de segurança e isso termina fazendo com que a resistência de saída dele aumente. Isso a gente não vai ver esses detalhes em eletrônica 1, né? O estudo de amplificadores operacionais a fundo, ele só pode ser concluído com a teoria de eletrônica 2, né? Então, eletrônica 1 é uma disciplina muito focada ela é muito focada em dispositivos. Então vejam os nomes que eu falei para vocês, né? Quais são os tópicos que a gente estuda em eletrônica 1? Amplificadores operacionais é um dispositivo, diodos é um dispositivo, transistores bipolares é um dispositivo e transistores de efeito de campo é um dispositivo, né?
Já a eletrônica 2 é uma disciplina que estuda técnicas. Então a gente começa estudando amplificadores de múltiplos estágios, amplificadores diferenciais e de múltiplos estágios. Depois a gente estuda resposta e frequência. Depois a gente estuda circuitos realimentados e depois estágios de saída. Aí quando a gente termina o conteúdo de eletrônica 1 e o de eletrônica 2, é como se nós tivéssemos concluído o estudo de todos os tópicos necessários para que nós possamos entender como se projeta um amplificador operacional internamente. Né? Então, aqui em eletrônica 1, a gente vai estudar o amplificador operacional como se ele fosse uma caixa preta. A gente não vai abrir essa caixa, não vai ver o que tem dentro, tá? Vai usar ele como um dispositivo fechado. E quando chegar em eletrônica 2, a gente vai começar a abrir essa caixa. E a gente vai começar a olhar o que tem dentro e a entender como é que o projeto funciona e como é que ele é projetado. E vocês vão projetar em eletrônica 2 o seu próprio amplificador operacional. A gente só vai poder fazer isso por simulação, mas vocês vão fazer isso, vocês vão ver que funciona. Tá? E ao final da disciplina de eletrônica 2, vocês vão ter uma compreensão completa de como é o projeto de um amplificador operacional. Né? Ele de fato é muito importante, mas esses conteúdos que a gente vai estudar ao longo de eletrônica 1 e eletrônica 2, eles não têm apenas a função de vocês entenderem como é que funciona e como é projetado um amplificador operacional. Né? Ele, na verdade, serve para uma série de coisas. São circuitos que a gente vai estudar, aplicações técnicas que são muito versáteis e vão permitir vocês fazerem muitas coisas diferentes. Tá? Então, eu vou terminar esse primeiro vídeo por aqui. Ele era um vídeo mais de explanação, certo? E agora a gente vai fazer um próximo vídeo, onde eu vou utilizar um recurso para poder escrever e mostrar algumas coisas para vocês, né? E a gente vai poder então continuar o nosso estudo sobre amplificadores operacionais, tá bom? Eu agradeço a vocês por terem assistido, tá? E a gente continua no próximo vídeo. Muito obrigado. Até mais.